Fala, meus queridos! Hoje vamos falar sobre um ponto que poucas pessoas estão falando sobre Klabin. E apesar de Klabin dividir muito os acionistas, né? Alguns falando que realmente não vale a pena investir na empresa, outros falando que é a melhor empresa de todas, que talvez seja uma das empresas mais verticalizadas da bolsa e que realmente faz sentido, num horizonte de longo prazo, investir na empresa. Afinal, até o próprio Luiz Barsi fala que é uma renda fixa. A gente vai discutir sobre alguns pontos hoje. Mas antes, eu quero te deixar essa pergunta que o Luiz Barsi deixou no dia da Klabin Day, que é muito importante para que a gente desenvolva o raciocínio desse vídeo. Então assiste aqui rapidinho. O DNA da Klabin sempre foi o endividamento, tá certo? E esse endividamento, pelas principais casas de análise, sempre criticaram esse grau de endividamento, e essa é uma das razões pela qual as ações da Klabin sempre estão num grau de oportunidade excelente para se comprar. Eu vou fazer votos que eles continuem falando do grau de endividamento, tá certo? Eu gostaria de saber se tem grandes investimentos pela frente, tá certo? Porque os grandes investimentos vão ter a necessidade de mais endividamento, e com isso é possível que a Klabin continue custando R$ 3,50 a R$ 4,00. Está correto? É isso aí. A gente pretende que ela valha não 4, né, 8, 9, né? Mesmo com os investimentos. Exatamente pela rede de proteção que a política de endividamento da companhia trouxe. Acho que hoje a gente tem degraus de investimento, a gente já falou em alguma oportunidade no Klabin Day também, em valor absoluto, né? Para a gente fazer hoje um investimento, dado que o EBITDA gira em torno do número conhecido de mercado nos últimos 12 meses, mas sabendo que a curva de preços está muito ruim, etc., etc. Mas, dado essa geração de caixa da companhia, por meio da desalavancagem que vai acontecer, a companhia consegue fazer investimentos de 10 bilhões de reais sem machucar hoje o endividamento. Por isso que a gente quer trazer ela para o nível da rede de proteção da política de endividamento, e com isso, investimentos de 10 bilhões não vai criar nenhum percalço, ficando exatamente na política de endividamento da companhia. A companhia, eu citei aqui, né, seu Luiz, a gente capta 5,3%, os nossos custos de dívida é 5,3% em dólar, né? Não existe diluição na companhia desde 2016, se eu não me engano, 2014. Então, todo sócio que entrou na companhia, o EBITDA, nesses últimos 10 anos, a gente multiplicou por 2,5 vezes a geração de caixa, sem diluição de ninguém, captando a 5,3% em dólar e trazendo investimentos com 14% de retorno. Então, às vezes eu falo internamente que isso aqui é um private equity, né? Só que com dono, com visão de 20, 30 anos. Então, esse negócio é muito bom para quem está no papel. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Rapidamente, para falar do investimento, do endividamento, dado essa rede de proteção que foi colocada, estabelecida pela política, os investimentos virão. Eu, particularmente, gasto de 2 a 3 dias na semana, não é da semana de 5 dias, é de 7, porque a gente trabalha muito de final de semana também. A gente gasta de 2 a 3 dias por semana falando de novos investimentos. O Sandro, que é o nosso grande, hoje está com um scanner ligado no Brasil, e a gente está muito focado na região sul, procurando terras boas para poder fazer crescimentos, e sim, a gente tem um portfólio de crescimento na companhia, eu falei aqui, de alguns milhões de toneladas nessa região de alta produtividade. A gente só precisa escolher o momento de anunciar, de levar para o conselho e depois anunciar. Mas o pipeline de investimentos da Klabin continua sendo, seu Luiz, o grande atributo da companhia. Porque eu citei aqui, a gente enxerga hoje empresas seculares no hemisfério norte diminuindo de tamanho. Nós estamos falando que a Klabin, nos próximos anos, relativamente, vai aumentar muito o seu market share global, exatamente
porque a gente tem capacidade nova para trazer ao menor custo caixa do mundo. Como eu já estudei Klabin com vocês há 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, e já lemos o relatório trimestral da empresa, não faz sentido a gente ler novamente. Se você quiser entender a minha opinião sobre a empresa, como que a empresa está no momento, segundo o último relatório, é só você dar uma assistida nesse vídeo aí, que foi 32 minutos. Então realmente está um estudo bem completo ali. Hoje, o que eu quero te mostrar é algo que poucas pessoas estão vendo, e a gente vai calcular o valor intrínseco da empresa para você entender se faz sentido continuar montando posição nela ou não. Nesse último vídeo, inclusive, que falei de Klabin, que foi o último rumo ao 100k, que inclusive tô devendo, né? Já é dia 15, normalmente eu só dia 12. Vamos gravar para amanhã esse vídeo. Eu investi em Klabin lá naquela época e olha só, já tivemos aí a valorização de 6,78%. Então realmente estava muito descontada. A pergunta é, continua descontada ainda? Será que ainda faz sentido investir? Será que realmente estamos no momento em que o pessoal não tá olhando muito bem para Klabin? E aí eu tenho alguns pontos para te apresentar. Então eu espero que você anote isso para o seu estudo, porque aqui nesse canal meu objetivo nunca será te dar dica. Eu fico até puto da vida quando você pede dica nos comentários. Ah, o que você acha disso? Não, você que tem que achar alguma coisa. Eu só venho aqui emitir minha opinião de maneira didática, para você aprender a fazer cálculo, só isso. Inclusive, nos grupos da mentoria, olha o tanto de figurinha que o pessoal faz aí com quem pede diquinha, já arrebenta na cacetada já. Então, o primeiro ponto pra gente já esclarecer e já deixar isso de página virada, é sobre você ter Klabin 11 ou Klabin 4 ou Klabin 3. Você tem que fazer cálculo de defasagem para descobrir isso, né? Qual que é o melhor tick, 3, 4 ou 11. Vou deixar um vídeo aqui sobre cálculo de defasagem, mas muita gente depois, nessa nova nota do Rivar, falando que não tem mais isenção, ou nunca teve, né? Aparentemente nunca teve isenção dos 20 mil, que é incumbido das ações, as units, ou seja, as units ficam de fora das ações por ser um certificado. Muita gente tá pensando, pô, não vale mais a pena comprar Klabin 11, né? E sinto muito lhe informar, meu jovem mancebo, mas se você não usar a Klabin 11, você vai deixar de fazer muito dividendo sintético. E não só por isso. Deixa eu abrir aqui junto com você Klabin 11, Klabin 4 e Klabin 3. Você consegue perceber que a liquidez da Klabin 3 é de 3 milhões, é uma liquidez baixa, Quando a gente vai para Klabin 4, a liquidez já vai para 16 milhões, melhorou, já dá para ficar aqui. Quando a gente vai para Klabin 11, a liquidez é de 88 milhões. Então assim, sem sombra de dúvidas, a Klabin 11 tem muito liquidez. E para quem usa as opções para fazer dividendo sintético, inclusive às vezes gravo um vídeo aqui no canal te mostrando, né, não é o foco do canal, mas às vezes eu te mostro aí como que a gente usa os dividendos sintéticos para potencializar os nossos dividendos da carteira. A Klabin 11 seria o melhor tick dentro dos tickers da Klabin disponíveis para poder fazer dividendo sintético. E aí, eu já quero deixar aqui também uma frase do estatuto. Leia junto comigo aqui, ó. Lá no artigo 9, no estatuto da empresa, tá? Da Klabin. Olha lá, ó. O titular das units terá direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira emissora e escrituradora por cancelamento das units e entrega das respectivas ações depositadas. O que significa cancelamento das units e entrega das respectivas ações depositadas? Para você que não sabe, as units é um pacotinho. Então, dentro desse pacotinho aqui, tem finalzinho 3 e finalzinho 4. Para você que, inclusive, nem sabe, quando você compra uma Klabin 11, nem sabe quantas ações tem lá dentro, é só você digitar. Olha que fácil, cara. Pra você ver que agora, com esse mundo, né, na internet, a única coisa que você precisa saber é onde buscar informações confiáveis. Porque informação tem. Agora, você só tem que saber onde buscar informação confiável. Porque tem muita desinformação. Uma frase que um grande amigo me disse uma vez sobre mim, e assim, que eu levo agora pra minha vida inteira, é que normalmente sua grande qualidade é também o seu maior defeito. E na minha parte ele falava sobre eu querer explicar muitas coisas, né? Então eu não faço vídeo aqui de 5, 10 minutos. Eu faço vídeo de 20, 30 minutos, porque eu quero te explicar de verdade as coisas. Isso pode se tornar um defeito. E aí a mesma coisa na internet. A maior qualidade, que é a quantidade de informação, pode ser também o maior defeito. Por isso que eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui no canal você vai ter informação de qualidade. Eu nunca vou falar o que eu acho, eu sempre vou falar o que é, através de fatos. Vou te apresentar notícias, vou te apresentar cálculos, números. E aí você vai conseguir aprender a fazer e caminhar por conta própria. Eu não quero te tornar dependente aqui. Então quando você digita units no Google, e aí você digita um B3 na frente, você vai entrar no site da B3, você entende? Aqui é informação confiável. Então você clica lá na site da B3 e vai te mostrar todas as units que existem. Aqui você consegue ver, ó, Klabin 11. O que é a Klabin 11? 4 açõezinhas preferenciais, que é o final 4, e uma açãozinha ordinária. A açãozinha ordinária fica engraçado, né? Mas é o finalzinho 3, a ordinária é o finalzinho 3. Ou seja, quando eu peço o cancelamento da unit, vamos supor que eu tenho lá uma KLBN 11, tá? E eu peço um cancelamento da unit para a instituição financeira ou a escrituradora, por exemplo, BTG, pode ser XP, enfim, tem várias escrituradoras, tá? Quando eu peço esse cancelamento, eu vou receber o quê? Eu vou receber 4 KLBN 4 e uma KLBN
2023. E aí eu não preciso vender a 11. Eu posso comprar a 11, usar a 11 o quanto eu quiser, e quando eu quiser vender, se eu quiser vender, eu posso fazer, né, o desmembramento. Eu posso fazer o cancelamento. É óbvio que se você não está movimentando muito dinheiro, ou se você não faz dividendo com opção, né, um dividendo sintético, que até o Luiz Barsi faz, o Warren Buffett faz, Nassim Taleb faz, deveria aprender a fazer também, né? Se você não faz, aí vai para as preferenciais mesmo, ou para os ordinários, tá? Aí não precisa pegar as únicas não, que aí você diminui uma complexidade da sua carteira. Dito isso, e finalizada essa dúvida, para ninguém mais ter essa dúvida, se compra Klabin 11, 4 ou 3, primeiro tem que fazer o cálculo de defasagem, segundo, não tem problema se o cálculo da defasagem falar para você que a 11 é a melhor, porque aí você, além de comprar pela defasagem a 11, que é a melhor caso o cálculo dê ela melhor, você ainda vai ter a possibilidade de fazer dividendo sintético e não tem problema que você consegue cancelar, beleza? Quando a gente usa o Word aqui para ver o ranking da MGD, onde que a Klabin está posicionada, a gente consegue ver que tem várias outras empresas acima da Klabin, e a Klabin está aqui em 56º, né? Tá todos os tickers aqui em posição 56, 57, 58. Isso aqui nos mostra que, aparentemente, ela não está barata no momento. Aparentemente. E pra gente ter certeza, a gente precisa olhar a parte qualitativa também, né? Porque o ranking ele é quantitativo. A gente olhando a parte qualitativa, a gente chega a algumas outras conclusões. Vamos fazer aqui alguns cálculos e a gente vai usar o valuation com fluxo futuro do próprio Warren Buffett. Olha só o que a gente vai fazer. Eu peguei aqui a Klabin 4, jogamos aqui o preço da ação, o número total de ações e a gente vai jogar aqui o lucro líquido. Deixa eu te explicar o que a gente faz aqui para calcular esse lucro líquido. Primeira coisa que a gente faz é entrar literalmente no histórico de lucro líquido. Quando eu pego aqui o histórico de lucro líquido, perceba, em 2023, 2,8 bi de lucro líquido. Em 2024, 2,04 bi de lucro líquido. Então eu joguei aqui, ó, 2023, 2024, só copiei e colei. 2025 a gente tem que fazer uma projeção, porque ainda não acabou. Apesar de a gente estar quase no finalzinho de 2025 aí, o resultado do quarto trimestre das empresas vai sair só lá em março, abril. Então a gente ainda não sabe quanto que vai ter de resultado, a gente pode fazer uma prospecção. Então como que a gente faz essa prospecção? Você vai entrar aqui na URI da Klabin, vai baixar o release de resultado e você vai vir aqui no próprio destaque financeiro aqui, já dá pra gente ver, ó, o resultado dos 9 primeiros meses de 2025. Então, primeiro, segundo, terceiro trimestre. A gente consegue ver aqui que foi 1,5 bi, beleza? E olha só, tem muita gente que não leva isso em consideração. Ah, mas ano passado não subiu nada o lucro. Antes era 1,5 e agora continua sendo 1,5, não subiu nada. Pô, mas a alavancagem diminuiu 3 bi aqui, então realmente tem uma diferença. Essa empresa lucrando esse mesmo tanto com menos dívida é melhor do que essa empresa lucrando esse tanto com mais dívida, entende? Mas dito isso, a gente faz uma continha muito simples. A gente pega o resultado dos últimos 3 trimestres, que é esse aqui, ó, 1, 5, 10, né? Então, 1, 5, 10, isso é 1,5 bi. E divide por 3 para saber o quanto que foi a média do por trimestre. Foi 503 milhões por trimestre. Quantos trimestres tem um ano? 4, né? Então a gente multiplica por 4 para ter resultado anual. Então seria 2,013 bi. Então eu só joguei lá, ó, 2,013 bi. Beleza? Os outros aqui são projeções. Tá vendo o que é a realidade e aqui é a projeção? Pra gente expectar isso aqui, a gente tem uma formulazinha. Qual que é a formulazinha? É 1 menos payout vezes o ROI. Então a gente pega o payout da empresa, a gente pega o ROI esperado da empresa e a gente calcula uma taxa esperada de crescimento. A gente não tem bola de cristal para prever, a gente não sabe se vai ser isso mesmo. Pode explodir para cima e crescer muito mais, pode implodir e crescer muito menos. Então isso aqui é uma taxa esperada. A gente espera. Não é previsão de futuro, entende? Você tem as suas expectativas e por isso que aqui tá escrito expectativa e não realidade futura. E a gente não sabe qual vai ser a realidade futura, né? Então eu peguei o payout médio do lucro líquido aqui da empresa. Lembra que a empresa distribui de 10 a 20% do EBITDA ajustado. No caso da Klabin, ela tem uma política de dividendo diferente. Não distribui sobre o lucro líquido, distribui sobre o EBITDA. Isso é até bom para os acionistas que esperam dividendos. Mas, quando você vai fazer o cálculo do payout, você não pode colocar 10 a 15%, porque esse cálculo do payout a gente está falando sobre o lucro líquido. Então a gente tem que fazer o ajuste. Fazendo o ajuste sobre o lucro líquido, o payout fica em torno de 60, 65%. Estou colocando aqui então o payout de 65%. O ROI a gente também precisa calcular. Então como que a gente calcula o ROI? Lembra lá que você está aqui no destaque financeiro? E aí a gente calculou que o lucro líquido dos 12 meses de 2025 será de 2,013? 2 bi 13? Como que é a fórmula do ROI? A fórmula do ROI nada mais é do que lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Quero saber o quanto o patrimônio líquido gera de lucro líquido. Então eu preciso do patrimônio líquido. Onde eu acho patrimônio líquido? Balanço patrimonial. Justamente para poder ver o balanço do patrimônio, né? Literalmente. Quanto que o patrimônio balança para cima ou para baixo. Se eu aumentei ativo, se eu diminuí passivo, se eu fiz o contrário, e o patrimônio fica balançando. Por isso que chama balanço patrimonial. Entendeu? E aí, o balanço patrimonial é um anexo que fica lá no finalzinho de todo o release de resultado, tá? Todo o release. Então aqui eu peguei o balanço patrimonial consolidado. E aí aqui a gente consegue ver qual que
que é o patrimônio líquido? Então o patrimônio líquido está de 10,2 bi. Qual que é a fórmula do ROI? Lucro líquido, que daria lá 20,13, né, que a gente calculou, dividido por 10,239, que é o patrimônio líquido, 10 bi, e aqui o lucro líquido foi 2 bi. Vamos calcular então quanto que está o ROI da Klabin nesses últimos 12 meses, né, a projeção de 2025 do ROI, 2,13 dividido por 10,39. Olha lá o ROI, 19,66. Então volto lá na planilhinha, 19 aqui eu coloquei até 19 aproximado, se quiser colocar bem certinho, ó, 19,66, tudo certo. Eu vou deixar 19 aqui, você até ser conservador aqui, deixar 19. Então a taxa de crescimento esperado vai ser de 6,65, tá? Que é literalmente a aplicação dessa fórmula. 1 menos o payout vezes o ROI, dá 6,65. Então a gente coloca aqui o crescimento esperado do lucro para 2026, para 2027, para 2028, tudo de 6,65. Então a gente tem que o lucro cresceria de 2 bi para 2,1, 2,2, 2,4 e assim sucessivamente. E a gente tem que aplicar essa fórmula no perpétuo. Se ela fosse existir para o resto da vida, o quanto que ela faria de lucro líquido na perpetuidade. Essa fórmula é um pouquinho mais difícil de entender, conceitualmente falando, mas a gente faz alguns ajustes aqui, justamente para que ela não cresça mais do que um país. Por isso que a gente coloca a perpetuidade com a taxa de 1 a 4%. Em geral, você vai colocar ali 2, 3%. Eu vou colocar aqui 3% na Klabin, que ela é capaz de fazer isso. Então a gente pega todo esse valor futuro e ajusta a valor presente. A gente tem que trazer esse valor aqui lá de 2028, ó, 2,4 bi. Se eu vou comprar ação hoje, eu tenho que pagar nesses 2,4 bi o quanto que vale hoje. Por exemplo, olha que legal isso aqui que eu tô te ensinando, cara. Se você não se inscreveu no canal ainda e depois disso aqui você não se inscrever, aí eu vou assumir que você realmente não quer aprender nada, você é preguiçoso e não quer estudar. Olha só, se eu faço a pergunta pra você, você prefere R$100 hoje ou R$100 daqui a um ano? O que você prefere? Hoje ou daqui a um ano? A resposta correta é hoje. Quero hoje. Por quê? Se eu pego R$100 hoje e coloco na taxa Selic, daqui a um ano eu vou estar lá com 115. Então R$100 hoje vale 115 no futuro. Logo, R$100 no futuro vale menos do que 100. Léo, como que eu ajusto esse 100 lá do futuro para hoje? A gente tem uma fórmula para isso. É valor presente igual ao valor futuro dividido por 1 mais taxa elevada a n. Nossa, Léo, preciso decorar isso? Não, é só digitar no Google que essa fórmula tá. Digita lá, fórmula do valor presente. Então aqui, o que a gente tem, ó? Eu quero saber o quanto que é o valor presente. Eu tenho o valor futuro lá, que é R$100 no futuro, e eu quero saber o quanto que isso vale hoje. Então é só eu dividir lá, ó. 100 dividido por 1 mais a taxa eu coloquei de 15% da Selic, né, só para cunho didático, considerando que ela vai permanecer aí durante 12 meses. 15% é a mesma coisa de 0,15, porque se você não sabe, esse símbolo aqui é só para simplificar essa fórmula, ó. 15 dividido por 100. Aí os caras, fica feio, né? Os caras foram lá e criaram um símbolo, ó. 15 dividido por 100, que é o dividido e já forma 1 e mais 2 zerinhos, entendeu? 15%. É a mesma coisa de 0,15, então fica 1 mais 0,15 é igual a 1,15. Elevado a n. N é o tempo. O tempo aqui é igual a 1, porque eu tô perguntando quanto que vale daqui um ano. Tudo que é elevado a 1, matemática básica, tudo que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então fica 100 dividido por 1,15. Olha que legal isso aqui, cara. Você acabou de descobrir quanto que vale R$100 no futuro daqui a um ano hoje. 100 dividido por 1,15 valeria R$86. Então, quanto vale mais? R$100 hoje ou R$100 no futuro? R$100 hoje. Porque no futuro, R$100 vai valer só 86 se eu fosse pegar para hoje, né? É a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui. Pô, a Klabin vai dar de lucro líquido lá em 2028, 2,4 bi. Então tem que trazer para hoje. Se eu trouxer para hoje, ó, aplicando a fórmula do valor presente. Se eu trouxer para hoje, o que vai mudar aqui é porque aqui tá 3 anos, né? Tem 3 anos aqui, que eu tô trazendo em 2028 para hoje, vai valer 1,7 bi. E aí eu somo tudo isso, vejo quanto que a Klabin vai valer, no futuro ajustado a uma taxa que eu considero justo, e aí aqui a gente tem a realidade projetada, tá? Então vamos entender isso aqui. A premissa eu coloquei 12%. E essa premissa é justamente aquele T da taxa. Você pode colocar, 20%, 15%, 10%, 5%, você pode ser exigente ou muito otimista. Eu coloquei 12% porque a média histórica da Selic é de 11,45. Então eu tô ajustando um pouquinho para cima, sem considerar o ganho que eu posso ter nas ações. Por que você não tá colocando 15% que é da taxa Selic, Léo? Porque eu acredito fortemente que a taxa Selic não vai continuar 15 para sempre. E a Klabin é uma empresa verticalizada, inclusive dolarizada 60% de sua receita, faz sentido a gente não cobrar tanto assim dela. Mas óbvio que se você quiser, pode colocar 15. E aí, considerando essa taxa de desconto, perceba, a gente tem
tem um upside de 8%. Ela deveria estar custando 4,11. Se ela deveria estar custando 4,11 e hoje ela custa 3,77, faz sentido pensar então que a gente tem uma margem de 8%. E aí, se não tem nenhuma outra empresa com desconto maior, com mais segurança, parece que faz sentido, não é verdade? Só que, olha só o que muita gente não está vendo. E eu vou te mostrar o porquê que muita gente não está vendo isso. Quando você entra aqui na parte de avisos e comunicados de fatos relevantes, você clica aqui nos fatos relevantes, você consegue ver quais são os fatos relevantes aqui em 2025. Só que muita gente não está vendo lá em 2023, tá? 2023. Ela soltou no dia 20/11 fatos relevantes, projeções. Em 2024 você vai ver em fatos relevantes e aqui embaixo você vai colocar aqui, ó, lá em fevereiro de 2024, tá? Já tem tem aí 10 meses, temos 22 meses desse fato relevante. Clica aqui também, você vai ver projeção de EBITDA. Então vamos abrir aqui, lá no dia 7 de fevereiro de 2024, ela soltou, em continuidade com o comunicado divulgado no dia 1º de dezembro, e aí a gente vai abrir aqui, ó, e ler, né? Ó, Klabin vem esclarecer o quanto segue os trechos descritos abaixo da notícia veiculada na Forbes Brasil sobre o título Klabin espera 3 bi de resultado adicional em 2027. Isso lá em 2023, tá? 2023 falando de um EBITDA adicional de 3 bilhões em 2027. Isso aqui foi uma reportagem depois da Klabin Day 2023. Olha só, a gente viu um trecho da Klabin Day atual agora, né? Isso aqui foi de 2023. Olha o que o cara falou lá, o que o CEO falou. A Klabin poderá conseguir um EBITDA adicional de até 3 bilhões em 2027, diante da utilização da capacidade adicional da produção que a companhia instalou em seu parque fabril nos últimos anos. Ó, passamos alguns anos instalando, investindo, capex alto, tarará, para poder construir, contratar pessoa, formar ramp-up nas fábricas. Então até 2027 a gente usando aquilo que a gente instalou, usando que isso aqui é importante, né? Usando o que a gente instalou de 2020, porque foi um fato de 2023. Pensa comigo. Em 2023 o cara falando, ó, usando o que a gente já instalou, lá em 2027 a gente vai incrementar 3 bi de EBITDA. Essa é a projeção, beleza? Aí eu te pergunto, de 2023 até agora, eles não construíram mais nada? Não. Então quer dizer que o que eles construíram agora, de 2023 até 2025, agora mais 3 anos, né? 2023, 2024, 2025, ainda vai gerar lucro pro futuro, incremental pro futuro. Beleza? Mas o que construiu lá de 2023 para trás vai gerar um EBITDA adicional agora, até 2027, de 3 bi, de até 3 bi. Então, continuando aqui no fato relevante, ó, o EBITDA é incremental de aproximadamente 3 bilhões até o exercício de 2027 em relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 meses de 2023. Então, olha só, se a gente pega aqui a Klabin e vê o EBITDA realizado em 2023 foi de 6 bi. Se ela fala que até 2027 vai incrementar 3 bi, então a gente pode esperar um EBITDA de 9 bi, certo? E olha só o que aconteceu já nos últimos 12 meses. Se você é um cara esperto, você vai perceber isso aqui. Uma moça esperta também, né? Não sei quantas mulheres assistem o canal, mas eu até fico triste. Quando eu entro aqui na parte de público do canal, olha o tantinho de mulher que tem aqui que assiste vídeo. É mais os homens mesmo, né? Que gostam de investimento, aparentemente. Vamos, mulherada, comentar aí. Mostra pras amigas aí. Tem que investir o dinheiro. Olha só. Em 2023, com EBITDA de 6 bi, olha o lucro líquido da empresa. 2,8. Agora 7,6 bi e olha o lucro líquido da empresa, 2 bi. A gente vai comentar sobre isso aqui, porque a gente subiu 1,6 bi de EBITDA e o lucro caiu 800 milhões. Tô subindo EBITDA e caindo o lucro, ou seja, a margem caiu. Algum motivo aconteceu, alguma coisa aconteceu para isso. A gente vai discutir sobre isso, calma aí. Mas perceba então que a gente pode esperar uma projeção de 9 bi até 2027. Em 2025 já entregou quase que 50% disso. Fica muito fácil realmente entregar o restante. E aí eu quero te ensinar a fazer uma continha. Olha só, margem EBITDA de uma empresa é o EBITDA dividido pela receita líquida, certo? Quando a gente pega a margem da Klabin, a margem EBITDA tá de 36%. A gente consegue ver aqui, ó, 36%, arredondei, beleza? Então, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se a margem EBITDA está de 36%, significa que aquele número de 9 bi que a gente pode esperar, significa 36% da receita líquida. Então, quanto que será a receita líquida lá em 2027? Eu fiz a conta aqui, ó, 9 bi vezes 100 dividido por 36%. Pra gente ver o quanto de receita líquida a gente teria esperado lá em 2027. Perceba, a receita líquida de 18 mil, 19 mil, 20 mil. E com essas margens aqui, chegariam em 25 bi lá em 2027. A gente tem também a margem líquida. O que é a margem líquida? É o lucro líquido sobre receita líquida.
Como agora eu já tenho a receita líquida, que eu calculei através da projeção do EBITDA da empresa, eu consigo projetar o lucro líquido lá do futuro, lá em 2027. E aqui eu peguei, ó, o 8,5 da margem líquida, ó, 8,5, já foi bem maior antes, a gente vai comentar sobre isso, por que aqui estava tão maior a margem líquida, mas pegando agora uma projeção conservadora de 8,5, o que aconteceu nos últimos 2 meses, eu ainda baixei um pouquinho, ó, 8,5 vezes a receita líquida, então eu vou ter o quanto dessa receita vai virar lucro líquido, e só adicionei o crescimento que a gente calculou lá de 6,6% do lucro, tá? Então aqui que a gente colocou aqui o de 6,65%. O que deu então um lucro líquido conservadorzaço, através das projeções, através do crescimento, através da margem líquida muito conservadora, a gente chega num lucro líquido de 2,2 bi. Em 2027, tá? Quando a gente vai para nossa planilha, o que a gente estava aplicando, basicamente é o que bateu lá, tá vendo? 2,2, aqui 2,2 também. Bateu, basicamente é isso. Só que aí a gente entra no terceiro ponto desse vídeo. Você conseguiu perceber que a margem líquida anteriormente era muito alta, certo? Olha só, se a gente pega aqui o histórico de margem líquida, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente olha o histórico de margem líquida, você consegue perceber que a empresa, ela tem momentos que a margem líquida fica negativa, ou seja, a empresa deu preju, e momentos em que a margem líquida tá elevadíssima. E depois a gente achata essa margem líquida de novo, tá vendo? Então aqui muita margem líquida, achatou margem líquida, preju. Muita margem líquida, achatou margem líquida. Nossa, Léo, significa que o próximo vai dar preju? Não, porque a empresa cada vez mais está eficiente. E por que essa margem líquida da empresa fica achatada? Eu quero te mostrar um gráfico, tá? Eu já te ensinei, você que tá aqui novo nesse canal agora, nesse momento, você não sabia porque você não acompanhava antes, mas agora você já clicou em se inscrever, não é possível que ainda não clicou, né? Meu Deus do céu. Sempre quando você vai olhar e estudar uma empresa de commodity, você tem que abrir o gráfico da commodity da empresa, não faz sentido você não abrir. Então a gente vai abrir o gráfico aqui da celulose, porque é isso aqui que a Klabin exporta, né? 30% da receita dela é celulose. Irani e Suzano, quase tudo, né? Muito mais receita de venda da celulose. A Klabin, ela já é mais verticalizada. Por isso que provavelmente ela não terá mais prejuízo em momentos que a celulose estiver muito barata, que ela consegue verticalizar o processo. Se celulose não tá muito bom, faz kraftline, faz fluff, faz outras coisas, né? E aí ela tem mais segurança do que Irani, do que Suzano. Olha só, aqui eu quero estudar esses dois gráficos com vocês. Olha só a celulose, como que tá os preços dela, ó. Olha os momentos aqui que a Klabin teve lucros muito maiores e a margem líquida muito maior. Tava com preço aí cotado de 20,50 na celulose nos anos anteriores. E hoje tá cotado a 17, né? Então, se a gente pega 17 dividido por 20, é uma queda de 16%. 16% do lucro que caiu. Isso afeta a margem. Se a gente olha esse outro tipo de pasta celulose, que é uma pasta celulose trabalhada, que é o que basicamente a Klabin utiliza mais, né? Inclusive, ela tem a sua própria linha, sua própria patente de kraftline, que é uma pasta celulose mais forte. Kraft vem de força, né? Então você tem uma pasta celulose mais forte. Perceba, se a gente pega aqui dos últimos 5 anos, 2021, olha o quanto tava custando. Em 2022, olha o quanto chegou a bater. De lá pra cá a gente tá no menor preço. Empresa de commodity, normalmente você vai comprar ela quando ela tá com PL alto, entregando menos lucro realmente, mas aumentando sua produtividade, diminuindo os custos. E aí, quando isso aqui explodir, você tá comprando a empresa barata, vai acontecer o que você viu aqui, ó. Vai converter em margens líquidas mais altas. E você consegue perceber aqui que no momento que a celulose estava mais cara, ela estava fazendo mais margem líquida. Por quê? Porque ela tinha mais lucro. Era o mesmo custo, só que ela vendia a celulose mais cara. Então era mais fácil para ela fazer lucro. Conforme a celulose foi ficando mais barata, assim como acontece no Petrobras, quando o petróleo fica barato, assim como acontece na Vale, quando o minério de ferro fica barato, assim como acontece no Gerdau, quando o aço fica mais barato, fica pressionado os preços. Aqui é a mesma coisa. Olha lá, a margem líquida está bem mais pressionada. Por isso que mesmo com a receita líquida mais alta, ou seja, vendendo mais volume, eu faço mais volume de receita. Só que como a minha margem de lucro é menor porque o produto está mais próximo do meu custo, eu consigo fazer menos lucro. Por isso que a minha margem fica pressionada. Então imagina, com esse tamanho de produção agora, que a Klabin tem, com a expansão fabril já de 2023 para trás, que vai bater o máximo ali em 2027, com o incremento do EBITDA de 3 bi, com os novos investimentos de 2023, 2024, 2025, que vão entrar agora em 2028, 2029, 2030, e com a alta da celulose. Pensa aí um pouquinho. Sendo que essa projeção que a gente fez foi se a celulose continuar ao mesmo preço. Mesma coisa, vamos supor que continua a mesma coisa. E aqui a Klabin, nas nossas simulações, realmente vai manter uma margem líquida de 8,5. A gente coloca uma margem líquida de 10. Olha como que o lucro líquido aumenta para 2027. Eu subi de 8,5 para 10. 1,5 de margem líquida a mais. Olha se a gente subisse aqui para 2,639. 2,639 bi. Olha lá o quanto que já teria de upside na Klabin. Se a gente coloca uma margem líquida 12%, olha o lucro líquido, 12%. 3,139 bi.
39 bi. Olha para onde vai o preço por ação da Klabin. Então é tudo sobre projeções, né? É óbvio que a gente não consegue adivinhar futuro, a gente não consegue adivinhar para onde que vai o preço da Klabin, para onde que vai o preço da celulose. A gente tá só projetando. Por isso que eu sempre gosto de projetar o pior cenário possível. Porque se eu projeto o pior cenário possível e ainda está confortável entrar na empresa, significa dizer, então, que provavelmente a empresa está barata. E que mesmo que eu compre e a empresa caminhe para baixo, não tem por que eu ficar chateado. Afinal, eu fiz contas racionais, coloquei no cenário conservador, talvez até um pouco pessimista, e a gente é limitado, realmente a gente não consegue prever futuro. Se antes estava bom para comprar, eu fiz todas as minhas contas, estava aceitando, caiu mais. Se a empresa mantém o fundamento, a análise qualitativa passou, não faz sentido ficar de fora, não é verdade? Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você está comprando Klabin, o que você acha de Klabin, se faz sentido nesse momento, se tem outras empresas mais baratas. No Rumo ao 100K você vai saber se eu comprei Klabin ou não este mês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional.